As tradições existem desde o primeiro momento em que os seres humanos se agruparam. Porque o ser humano, em essência, ele precisa readquirir sua definição de humanidade. A definição de humanidade não é o ser humano como um ser racional. E tampouco algumas definições piegas, mais modernas, como o ser humano como um ser emocional. O ser humano é um ser artístico. Se você olhar o ser humano nos primórdios de sua formação, ainda no período paleolítico, você verá esse ponto comum na natureza humana, que é visto no paleolítico e é visto no homem moderno. Ele é um ser artístico. Ele é um ser que se relaciona com a existência com arte. Se relaciona com os deuses com arte. Se relaciona com os sentimentos com arte. Se relaciona com o saber com arte. Se relaciona com a ciência com arte. Se relaciona com tudo com arte. Então, o homem é um ser artístico, por excelência. E o que são as tradições? As tradições são formas específicas de se fazer arte. São movimentos coletivos que se estruturaram para fazer arte de uma determinada forma e que se reuniram para fazer arte de uma determinada forma. E aí, talvez os antropólogos digam que isso se deu por uma necessidade empírica. E os místicos dirão que isso se deu porque os deuses ou os animais ensinaram isso àquele grupo humano numa determinada época. Enfim, tanto os antropólogos quanto os místicos estão dizendo isso com arte. Então, se a arte existe desde o nascimento da criatura humana no mundo, as tradições existem. Porque as tradições são, na verdade, formas coletivas de se fazer arte. Aliás, isso seria até uma forma muito saudável de olharmos para a diferença entre as tradições. Né? São apenas formas diferentes de arte. Se eu começo a olhar para as tradições como formas diferentes de conceitos, ou formas diferentes de verdade, ou formas diferentes de teologia, eu começo a me tornar um ser perigoso e, consequentemente, estúpido. Né? Porque eu começo a pressupor que algumas tradições são boas e outras não. Né? Ou, que é pior, muitas vezes, eu começo a pressupor que eu devo mesclar muitas tradições, porque elas são, se elas são verdades, quanto mais verdade, melhor. Né? Isso seria uma tolice. As tradições, elas são apenas formas diferenciadas de fazer arte. Essa é a única diferença entre elas. Né? É claro que a contemporaneidade, ela criou, porque a criação é um elemento da arte também, algo incrível. Ela conseguiu criar tradições modernas que negam a arte. Mas elas também fazem isso de forma artística. Né? Mas elas negam a arte. Mas até aí você tem a arte. Até aí você tem a licença poética do ser humano. Né? E, enfim,
Então as tradições existiam. Então surgiram dois homens da caverna, um sentou na frente do outro, né, e rosnou, pronto, já surgiu a tradição.